Bom dia, Poema. Bom dia, Foguinhos. Vocês estão felizes? Olha pro seu irmão do lado, dá um sorriso para ele, fala: que bom que você veio, cara. Você está queimando. Gente, que alegria estar aqui novamente. Na verdade eu estou de férias, né? Mas aí esses dias falaram: seu pastor, mas você está de férias, o diabo não tira férias. Já ouviu isso? O cara falou para mim, eu falei: gente, vou tirar uns dias de férias com a minha família, vou lá para Ubatuba, faz tempo que eu não vou para a praia. Aí o pessoal falou assim: ô pastor, mas o diabo não tira férias. Eu falei: por isso que a vida dele é o inferno. Amém? A gente tira férias, aleluia. E aí tirei esses dias para descansar. E aí o Léo falou: cara, dá uma passadinha aqui pra gente tomar um café. Esse café já acabou com as minhas férias. E ontem eu estava em Jacareí, a minha esposa está lá hoje de manhã. E eu falei: então tá bom, cara, vamos lá, vamos rever nossos amigos, nossa família espiritual. Então estou muito feliz por tudo que Jesus tem feito, tudo que Jesus tem feito nessa casa, nesse tempo. E queridos, quero compartilhar algo com vocês sobre o que nós temos vivido de dias para cá, né, de meses para cá. Quero falar a respeito da gente preservar o que nós estamos recebendo aqui, preservar o que nós estamos ouvindo, o que fazer. Eu quero falar de forma prática, o que fazer para a gente não perder o foco, não perder as coisas que Deus tem dado para nós, não deixar escapar. Você sabe, a gente veio agora em Curitiba de mudança de ponto. Então é aquela loucura de mudança de igreja, e muda o ponto, é reforma, é muita lágrima, é pouco dinheiro, é muita fé, é uma luta, irmão. Então viemos de dias de mais ou menos quase 60 dias nessa correria, nessa turbilhão de coisas. E nesse meio tempo apareceu algumas viagens que eu tinha que fazer. Então uma dessas viagens fui para o Acre. E durante a minha viagem eu estava ali no avião. Eu falei: Deus, estou precisando sentir o Senhor aqui, Deus, estou precisando estar com o Senhor. Cadê você, Jesus? Naquele momento que eu estava orando, brotou uma música do Morada no meu coração. Ela diz: para que eu não me perca, correr atrás do vento, meus olhos estão em ti. Então comecei a cantar ali, comecei a chorar. De repente o avião começou a balançar, minha fé começou a aumentar. Eu falei: Deus, não é minha hora, não é chegada a minha hora ainda, Jesus. Então a minha fé começou, eu falei: Deus, daí eu já comecei a desesperar: pelo amor de Deus, cadê o Senhor? Pelo amor de Deus. De repente veio uma voz suave do Espírito de Deus dizendo: Xandão, eu estou aqui. Eu falei: mas cadê? Eu preciso, meu braço precisa arrepiar, Jesus, eu preciso. Eu falei: Jesus, cadê você? Então naquele momento Jesus disse para mim: filho, eu estou aonde você me deixou. Queridos, é tanta coisa que nós estamos vivendo, vivenciando, escutando, que de vez em quando vai tirando o nosso foco. A gente vai ficando meio perdido, e aí vai virando coisa no automático. E naquele momento o Senhor começou a ministrar e me deu essa mensagem. O Hernandes Dias Lopes, ele diz uma coisa interessante: que a igreja não deveria esperar pelo próximo pastor, não deveria esperar pela próxima banda, mas a igreja deveria desejar a presença de Jesus. A igreja deveria ter a necessidade de buscar a presença de Jesus. Danduque diz que tem umas igrejas que é tão boas, elas são tão incríveis, que se o Espírito de Deus estiver lá ou não, as igrejas nem percebem de tão boa que elas são. Então eu louvo a Deus muitas vezes pela Poema ser um caos em alguns momentos, irmão, porque nos torna cada vez mais dependente do Espírito de Deus. Amém? Então eu quero falar sobre isso com você. Abra comigo em Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Eu descobri, irmão, que o homem não foi criado para andar longe de Jesus. Eclesiastes vai dizer isso para nós. Se alguém puder colocar um pouco a minha voz aqui no retorno, por favor. Estou um pouco rouco, gente. Olha só que coisa linda isso aqui, igreja. Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Está feliz ainda, Foguinho? Olha para o seu irmão, diga assim para ele: the king, the power, the Pharisees. Você sabe que é por isso que eu não trago a minha esposa às vezes, né? Que a Marcela, ela senta aqui, ela senta ali, ela faz assim para mim, ó. Então deixa ela lá em Jacareí mesmo, tá tudo certo. Eclesiastes 3, verso 11, olha que texto lindo. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então presta atenção, igreja. O homem peca, o homem cai, sai da presença de Deus. E Romanos vai dizer que o homem foi destituído da glória de Deus. Ele foi arrancado da presença de Deus por causa do
pecado. Só que na sua infinita graça, Deus faz o quê? Beleza, o homem peca, vai sair da minha presença, mas eu vou colocar uma sementinha dentro do coração dele. Para toda vez que ele estiver mal, estiver dentro do avião, indo para o Acre desanimado, estiver com medo da turbulência, ele vai lembrar. Então o que aconteceu comigo dentro do avião, irmão? Não foi a necessidade de ter dinheiro, carro, nem fama, nem nada. A necessidade que eu estava naquele momento era da presença de Jesus. Então a necessidade que eu e você necessitamos, irmão, não é de uma casa nova, não é de dinheiro. O vazio que você sente muitas vezes não é por causa de comprar mais roupa, comprar mais isso e aquilo, não. O vazio que você sente muitas vezes é o anseio pela presença de Deus. Deus falou, o homem pecou, vai sair da minha presença, beleza, mas eu vou colocar uma sementinha, que toda vez que ele se sentir abandonado, é de mim que ele está sentindo falta. Vamos lá, alguém? Olha que texto maravilhoso. Você já percebeu, tem uma música de um rapper. Ele fala o seguinte, que buquê de flores são como flores mortas. Por que, Xandão? Porque você já deve ter visto, o cara vai montar um buquê de flor, ele pega, ele arranca do jardim com raiz e tudo, fala, coloca um plásticozinho, você compra e você leva para casa e você coloca dentro de um vaso, com água. E aí você fica ali trocando aquela água, jogando uma aguazinha, e aquela flor, aquela planta, ela vai durar o quê? Uns 3, 4 dias, uma semana no máximo. E por que ela morre, Xandão? Porque ela foi tirada da sua origem. Se você arranca um peixe da água, dura um pouco o tempo, ele morre, porque ele foi tirado da sua origem. Assim também é o homem. O homem foi arrancado por causa do pecado da sua origem, mas a boa notícia é que Deus plantou uma sementinha, chamado anseio pela eternidade. Então o que eu e você estamos aqui nessa manhã, irmão, não é pela bênção, nós estamos aqui pela presença. Não é pela vitória, nós estamos aqui pela presença. Não é por causa de uma igreja maravilhosa como essa, mas por causa da presença. E se você tem a presença, irmão, pode ficar tranquilo que todas as coisas vão cooperar para que o Senhor venha te dar algo, para que o Senhor venha te sarar de algo, venha curar você de algo, mas busque primeiramente a presença. Eu indico todos vocês que são líderes aqui, não ensine os seus liderados a tocar no ministério de adoração, não ensine os seus liderados a servirem antes de se relacionar com a presença de Deus. Vamos lá, alguém, cara? Ai, meu Deus. Lucas 15, verso 8, olha que lindo. Eu tô com a mão no bolso aqui, eu tô com medo do tio Zé, que ele mandou pro Léo, tira a mão do bolso. Eu tô, tio Zé, tô comportado aqui. Lucas 15, verso 8. Ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas. A mulherada é boa de papo, gente. Está na Bíblia, a mulherada gosta de falar, não tem jeito. Você sabe que em casa a Marcela briga sozinha, né? Ela briga sozinha comigo, ela fica falando e eu entro num estado, irmão, vegetativo. Então olha só, qual a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa, procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Então olha só, tudo que a gente perde, irmão, não está aqui fora, é aqui dentro. Essa casa aponta para mim e para você. Em outra passagem bíblica vai dizer: se a casa não estiver limpa e organizada, irmão, volta o que? 7 vezes, 7 espíritos para dentro dessa casa, porque quando ele retorna e vê ela vazia e bagunçada, ele toma posse de novo. Então o que você e eu perdemos muitas vezes não está fora, está aqui dentro. Muitas coisas que eu e você precisamos procurar às vezes em Deus não está fora, está aqui dentro. E o que é pecado? É errar o alvo. É a gente buscar coisas para suprir a nossa necessidade fora de Cristo. Então a gente negocia princípios, a gente negocia valores. Tudo fora de Cristo, nós vamos fazer coisinhas do jeitinho brasileiro. Então a mulher está falando o seguinte: eu estava meio perdida, eu olhei para dentro de mim e achei, acendi a candeia. O que é isso, Xandão? Acender a candeia é você começar a ler as escrituras, começar a enxergar coisas que você não enxergava, colocar uma adoração logo pela manhã. No livro de Cantares, capítulo 3, depois você lê lá, se eu não me engano, acho que é o 3. Diz que a amada, ela levanta pela manhã, e quando ela levanta, ela não encontra o seu amado. Ô gente, eu sei o que é acordar de ressaca, eu sei o que não é dormir por causa de droga, mas graças a Deus eu não experimentei acordar ainda sem sentir o poder de Deus sobre a minha vida. Jason Lee Jones diz que ele tem o melhor emprego do mundo.
Primeiro, que ele faz o que ele foi chamado para fazer. E segundo, ele pode trabalhar bêbado todos os dias, porque todos os dias tem um vinho do céu liberado sobre a vida dele. Vamos lá, alguém. Cara, aquela mulher se desespera, ela levanta pela manhã e fala: meu Deus, cadê o amado? E a Bíblia diz que ela sai correndo pela cidade, pelas vielas, gritando: gente, alguém viu o meu amado? Alguém viu o meu amado? Alguém encontra o meu amado? Eu estou desesperado. Então ela encontra algumas mulheres, ela pergunta: vocês não viram o meu amado por aí? Mas a Bíblia diz que ela encontra o amado, e quando ela encontra, ela leva para sua casa, e a Bíblia diz que ela leva para o quarto onde a sua mãe concebeu. Ou seja, você perdeu algo aqui dentro, mas a hora que você achar, toma posse, guarda isso para você. Um homem na Bíblia achou uma grande pedra preciosa, vende tudo, compra aquele campo, dizendo: isso é meu, ninguém toca. Querido, achou de novo a presença de Deus. Os seus olhos estavam desviando para lá e para cá, mas achou a presença de Deus. Pega ela de volta, leva para dentro do quarto, que fala da intimidade, fala do secreto, fala de vida com Deus, fala de um sacerdócio poderoso, e não solta mais, não larga mais, porque o que Jesus está dando para nós, irmão, não foi comprado por ouro, não foi comprado por prata, não foi comprado por hype, foi comprado pelo seu precioso sangue na cruz. Então diga para o seu irmão: você não pode andar de qualquer jeito, irmão. Você teve um alto custo. Você que trabalha com obra aí, quanto custa um saquinho de prego? R$30, R$20. Agora minha pergunta é: quanto custou os pregos na mão do nosso Senhor Jesus? Custou a poema, querido. Então nós temos que mudar a nossa passada e andar como homens e mulheres de Deus, realmente homens e mulheres de Deus. Então achou, Xandão, mas você já pensou em desistir? Conta ou não conto, pastor? Xandão, você já pensou em desistir? Pelo menos uma vez por semana, irmão. Então fica tranquilo, você que fala: hoje eu não aguento mais, Deus, eu vou na igreja, o Senhor não falar comigo, nunca mais eu volto. Fica tranquilo, irmão. Tem dia que Deus nem falou com você e você voltou. Xandão, você já pensou já? E o que você fez, Xandão? Eu entendi, irmão. Gente, nós estamos num tempo, cara, uma geração tão líquida. Nada surpreende, nada convence. O cara troca de casamento, troca de esposa, troca de namorado, troca de pastor, troca de igreja, troca de cabelo, quer trocar de sexo. É uma geração que não consegue suportar provações, suportar peso. Tudo que é abandonar o Senhor, toma um confronto que é abandonar o Senhor. Ô gente, você chega atrasado no seu trabalho, você é penalizado por aquilo. Mas na igreja você pode fazer o que quiser. A gente chega no trabalho, é penalizado. Você atrasa, você falta, é penalizado. Mas na igreja pode fazer o que quiser. Eu posso chegar a hora que eu quiser. Ô gente, é uma geração que precisa aprender a se mover pelo fogo cerrado em meu peito. Xandão, por que você não desiste? Por causa do fogo cerrado em meu peito. É uma geração que precisa parar de olhar para situações e começar a falar: por que você não parou até agora? Porque existe um fogo cerrado em meu peito. Por que você não abandonou o ministério? Porque existe um fogo cerrado em meu peito. É uma geração que precisa trocar o olhar carnal por um olhar profético. Querido, profeta Jeremias profetizou tudo e não viu nada. Você está preparado a estar na igreja e nunca recebeu uma bênção, e mesmo assim dizer: existe um fogo cerrado em meu peito? Será que nós estamos preparados, igreja? Para Deus não dar a bênção que nós estamos orando, mas mesmo assim dizer: existe um fogo cerrado em meu peito. Cara, Jeremias é um tipo de Xandão. Jeremias colocou Deus na parede. Cara, eu profetizei, eu sou pastor. Ô gente, um dia eu fui pregar em Curitiba, lá começou a sair tudo errado que eu queria ministrar, e era uma outra coisa que eu comecei a falar. De repente eu falei: ô Deus, me respeita. Sou pastor aqui, Deus, me respeita. Querido, então diga para o seu irmão: é um fogo cerrado em meu peito. Irmão, achou a presença de volta, não larga mais. Não larga. Eu me lembro que no começo da minha conversão aqui na Poema, um dia umas irmãs convidaram eu para numa igreja, essas igrejas pentecostal mesmo, sabe? E aí eu cheguei lá na igreja, várias senhoras assim, adorando, orando e tal. Eu não sabia o que era profecia, e aquela missionária entregando profecias, eu não sabia, estava me convertendo, eu estava já na Poema, mas eu estava em processo de conversão. De repente, igreja, eu estava lá assim, e ela profetizando. Eu falei: Deus, o que é isso?
Falei, Deus, se o Senhor existe mesmo, então fala comigo. E eu estava lá atrás, no fundo da igreja, quietinho, com a mãozinha assim. Tinha duas senhoras que eram minhas amigas que me levaram. Elas foram de carona comigo. E eu lá, Deus, se o Senhor existe, fala comigo, irmão. Aquela missionária começou a encerrar o culto. Olha, gente, até semana que vem estaremos aqui na terça-feira. E eu falei, Deus, o Senhor não existe nada. Nem falou comigo, falou que todo mundo não falou comigo. De repente, irmão, aquela mulher olhou e falou assim, esse jovem que está no fundo da igreja de azul aí, peraí, igreja, só um minutinho. Irmão, começou a me dar uma tremedeira, Diogo, uma choradeira, que eu acho que o diabo foi expulso ali. Não precisou nem pôr as mãos. E aquela mulher veio, cara. Ela veio na minha direção, grudou na minha mão e falou assim, olha aqui, rapaz. O dom que Deus te deu não é para você tocar músicas do mundo. Eu estava montando uma banda de rock, cara. Depois de ter uma banda de forró, ó, que heresia. O dom que Deus te deu não é para você tocar música do mundo, mas músicas em adoração ao meu nome. Eu fechei a sua sepultura por várias vezes. Eu sou o seu Senhor, querido. Eu comecei a chorar, aquelas minhas amigas senhoras começaram a entrar em avivamento, as duas. Eu tive que levá-las embora, irmão. Eu fui no carro com elas chorando, e elas me dando tapa e gritando aleluia, e é isso aí, meu, e tapão na minha cabeça e no meu ombro, e orando em língua. Irmão, cheguei na casa do meu amigo no mesmo dia. Cheguei na casa do meu amigo lá que eu tocava, que eu estava montando a banda. Eu falei, ô irmão, dá minha guitarra aí, minhas coisas. Ele falou, o que aconteceu, né? Vamos ter ensaio sábado. Eu falei, não vai ter mais, cara. Mas o que aconteceu, Xandão? Eu falei, eu vou tocar para Deus agora. Ele falou, você é louco? Eu falei, agora eu fiquei de vez. Dá minha guitarra que eu vou agora tocar para Deus. Irmão, nunca mais voltei para trás. Peguei a guitarra e estou aqui até hoje, 17 anos na Poema. Irmão, o Luiz Carlos foi nosso líder de louvor. Pergunta para ele como que era, facção. Ô gente, existia uma mulher na Bíblia, cara, chamada Maria. Uma mulher que entendeu o valor da presença de Jesus. A Bíblia diz que tinha duas irmãs, Marta e Maria. E Marta estava servindo a casa e Maria estava aos pés de Jesus. De repente Marta falou, vamos filha, vamos servir, vamos ajudar na casa, vamos lavar a louça. Então Jesus fala, Marta, Maria escolheu a boa parte. Querido, era a cultura da época. A mulher servia a casa, era uma cultura até machista da época. Era a mulher que servia a casa. Marta não estava fora da visão. Eu já vi um monte de pastor batendo em Marta, mas Marta não estava fora da visão, ela estava dentro da visão. Eu acredito na minha história, na minha cabeça, eu acredito que Maria também estava servindo aquela casa, mas num momento ela para e vai aos pés de Jesus. Por isso que ele falou, olha Marta, Maria escolheu a boa parte. Ela entendeu o valor da presença. Querido, não tem problema de você servir. O problema é que a religião ensinou você a só servir. Para você ser aceito por Deus, você tem que servir, você tem que produzir, você tem que fazer. Senão Deus não te recebe. Então o que Jesus está me ensinando é, Marta, relaxa, não tem problema servir, desde que você pare para adorar um pouquinho, desde que você pare para dar uma chapadinha. Querido, nessa casa aqui tem um monte de gente servindo, eu não sei se você reparou, mas em algum momento aqueles que estavam servindo pararam de tirar foto para adorar. Outros pararam de filmar para dar uma chapadinha com Jesus. Outros pararam de fazer alguma coisa que estava fazendo para dar um pouquinho de uma oradinha repentina com Jesus ali. Então, não tem problema servir, desde que a gente entenda que a prioridade é Cristo. Desde que a gente entenda que para um pouquinho para adorar Jesus. Agora acompanhe comigo essa história aqui. Lucas 7, verso 37. Diga para o seu irmão, ninguém controla os famintos. Ninguém controla, Guizão. Guizão, solta um sol maior aí. Sol maior. Tô a fim de cantar hoje, Gui. Fica comigo. O que é isso, Gui? É música de casamento? Lucas 7, 37. Ô gente, olha isso. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu Simão, o leproso, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Ô gente, ninguém pode controlar uma pessoa faminta por Deus. Ninguém.
Olha o cenário comigo, está rolando ali uma reunião de homens. Está rolando um culto de homens. Naquela época não poderia entrar mulher, não poderia ter mulher na situação. Era o GCzão só dos brabos, só dos homens brabos. Está rolando uma reunião de homens aqui, de repente chega a Maria. Ela chega aqui, olha para a reunião e fala: ó, só vim ver aqui, eu vim fazer uma limpeza, mas o dia da limpeza não é hoje. A Maria mete o louco, irmão, para estar perto. A Maria chega aqui e fala: ô pastor, esqueceu uma vassoura ali, mas o que está tendo aí? É uma reunião de homens. A Bíblia diz que aquela mulher, cara, ela fica tão desesperada que ela entra, pula aos pés de Jesus, quebra o vaso, começa a beijar, chorar e secar os seus cabelos, os seus pés com os cabelos. Eu fico imaginando a cara daqueles homens religiosos e do Simão leproso. Eu fico imaginando os caras: mas peraí, tem que ter ordem no culto. Espera aí, não pode ter bagunça no culto, não pode ter LED, não pode ter esses barulhos todos, o som não pode ter muito alto. O Simão leproso é orgulhoso, soberbo, é um cara metido, só não sabe que é leproso. Fala mal de todo mundo, fala mal dos pequeninos, fala mal da igreja, fala mal do pastor, só não sabe que é leproso. Aquela mulher entra e começa os comentariozinhos ali: meu Deus, tem que ter ordem no culto. O culto, deixa eu falar para o seu irmão, quando Jesus chega é desordem. Jesus cura um menino que estava morto dentro de um caixão. Todo mundo parou a procissão quando Jesus chegou. E se você tocasse no morto naquela época, querido, você se tornava impuro. Jesus para do lado daquele menino, coloca a mão no caixão e fala: levanta. Ele levanta, ele senta do lado de Jesus e começa a conversar. Sabe o que é isso? Desordem. Os sacerdotes no Velho Testamento, quando a presença chegava, não conseguiam ficar de pé. Sabe o que é isso? Desordem. Uma mulher do fluxo de sangue toca Jesus no meio da multidão, é curada instantaneamente. Sabe o que é isso? Desordem. Atos capítulo 2, estavam todos reunidos orando, e de repente o Espírito Santo vem sobre eles. O que acontece? Desordem. Então, por favor, se Jesus está na casa, não queira tratar ele dentro da sua caixinha. Jesus não é teólogo, Jesus não fez faculdade de teologia, Jesus não é hippie, Jesus não é brasileiro, não é de esquerda, não é de direita. Jesus é poderoso, é santo, faz do jeito que quer, da maneira que quer e como ele quer. Vamos lá. Cara, você não pode vir de domingo a domingo aqui e ficar aqui quietinho, não, irmão, é desordem. Quando Jesus está na cena é desordem, Marcão. Quando Jesus curava era desordem. Vamos lá, cara. Deixa eu contar uma história para vocês que aconteceu com a gente em Curitiba. Mark Schubert estava pregando lá na nossa conferência em março agora, na nossa conferência Summer, que é no Carnaval. De repente, cara, o Mark fala assim: queria chamar todos os pastores que estão nessa casa, venham à frente, por favor, eu quero orar por vocês. Todos os pastores venham. Alguns pastores foram, boa parte dos pastores não levantaram, ficaram lá. E o Mark chamou pela segunda vez: quero chamar todos os pastores aqui, venham aqui à frente, eu tenho uma palavra para vocês. E de repente, cara, os pastores, alguns vieram e outros não vieram. Na parte do mezanino estava um amigo nosso, o Pedrinho, 6 anos de conversão, 6 meses, desculpa. Pedrinho está lá com a gente, com a esposa dele. Ficou sabendo que ia ter o Summer, achou que era festa do Havaí. Foi de chinelo, bermuda colorida, camisa colorida, e só faltou o colar de pétala de rosa. Achou que era festa do Havaí, foi a caráter. O Pedrinho acaba o GC, todo mundo ora, o Pedrinho faz o sinal da cruz. E o Pedrinho lá em cima, cara, 6 meses, convertido, não tinha sido nem batizado. De repente, cara, o Mark chama de novo os pastores. Quem que sai do lugar e vai lá na frente? O Pedrinho. Diogo. Cara, o Pedrinho sai e entra no meio dos pastores, cara, e faz assim com a mão. Eu estava na escada ali assim, olhando, eu falei: meu Deus, o que é isso, cara? O Pedrinho é maluco. De repente veio um irmão, cara, um Simão leproso.
pastor, o que o Pedrinho está fazendo ali? Ele nem é pastor. Ô pastor, ele não pode estar ali. De repente veio um outro irmão. Ô pastor, quer que eu tire o Pedrinho dali? Ele não é pastor. Eu falei, deixa ele lá, porque alguém está entendendo a mensagem. Alguém está entendendo que o homem de Deus está pregando e ele está respondendo. Deixa o Pedrinho lá. Querido, o Mark veio orando, o Pedrinho cai. Não contente, o Pedrinho levanta e entra na fila de novo. Recebe a oração de novo e cai de novo. Quando ele levanta, ele vai para o cantinho dele. De repente a gente foi para lá onde eu falei, Mark, você viu aquele jovem que estava lá? Com aquela roupa? Mark, eu vi, cara. Eu falei, Mark, ele não é pastor. O Mark falou, sério? Eu falei, sério, Mark. Ele, uou. Jesus está trocando o direito de primogenitura de alguns. Quer o fogo? Não, então eu vou dar para quem quer. Quer a unção? Não, então eu vou dar para quem quer. Quer a glória? Não, então eu vou dar para quem quer. Vamos lá, Jesus chega numa festa e ele diz, ei, aquele que tem sede, vinde a mim. Aquele que tem fome, vinde a mim. Pasmem, Pedrinho agora é líder de GC. Alguém entendeu a mensagem, cara? Alguém entendeu o apelo? Pedrinho, a esposa dele lidera o GC. Sabe quantas pessoas tem no GC do Pedrinho? Tirando ele, a esposa, 4 pessoas. Ele acha que tem 10 mil. Ninguém controla um faminto, irmão. Ninguém controla um faminto por Deus. É culto de pastor, o cara não é pastor, ele aparece. É culto de líder, ele não é líder, o cara aparece. Tem uns irmãos em Curitiba, graças a Deus aqui não. Lá a gente tem um Welcome Coffee também. Tem uns irmãos que já estão há 4 anos indo no café. Não é nem por causa do café, ele fala assim, pastor, eu estou aqui porque eu quero aprender. Ninguém controla, cara. Mas olha só, em 1 Samuel capítulo 4. Aqui fala de irresponsabilidade de um sacerdote que colocou tudo a perder. E esse é o risco que nós podemos correr, todo mundo que está aqui. Abra comigo em 1 Samuel 4, do 1 ao 22, mas começa a ler comigo a partir do 15. Depois você lê na sua casa. Verso 15. Eli tinha 98 anos de idade, seus olhos estavam imóveis, e ele já não conseguia enxergar. Eli era o sacerdote da época, mas a Bíblia diz que ele estava velho, obeso, numa cadeira de balanço, negligente com os filhos, não discernia mais nada, fazia vista grossa para tudo. E querido, não tem problema a gente envelhecer, desde que a gente não perca o nosso discernimento. Não tem problema, desde que a gente não perca o discernimento. Tem uma amiga nossa, ela é cega dos 2 olhos. Ela um dia foi na Poema, ela não congrega com a gente, os filhos dela sim. Um dia ela foi na Poema, ela falou, pastor, que igreja maravilhosa. E eu dentro de mim assim, mas como? Ela falou, pastor, eu sou cega dos 2 olhos, mas eu posso ver muito mais coisa do que muita gente que está aqui dentro. Querido, isso fala de um discernimento extremamente aguçado. Verso 16. O homem lhe disse, acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje. Ele perguntou, o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu, Israel fugiu dos filisteus, e houve uma grande matança entre soldados. Também os seus 2 filhos, Hofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores de parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram, não se desespere, você terá um menino. Você teve um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse, a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do seu sogro e do marido. E ainda acrescentou, a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Ô, gente, olha o contexto.
Um homem que era sacerdote da nação, estava praticamente desviado. Então tem uma batalha, eles perdem a arca da aliança, onde era a arca da presença. E aí chega a notícia, o marido morre, os filhos, o cunhado morre, o seu sogro morre. E quando ela está prestes a dar a luz, ela dá o nome do menino de Icabode, a glória se foi. Então doxa é aquilo que Deus pensa, cabode é o peso da glória. Quando Moisés diz, Deus me mostra a sua glória, ele está falando, me mostra o cabode, me mostra o peso disso aí. E Icabode significa Deus fez e hoje não faz mais. Icabode significa Deus já operou aqui, hoje não opera mais. Agora uma pergunta que me faz me ter muita reflexão. Como que os caras estão com a arca da presença de Deus na guerra e perdem a batalha? Como que os caras estão diante da linha de frente batalhando, Deus está lá com eles e eles perdem a batalha? Como que homens de Deus já foram usados poderosamente no Brasil e hoje não são usados mais? Igrejas centenárias caindo, carregaram a presença, a glória de Deus e hoje não carregam mais. Como isso? Você tem noção que nós podemos estar dentro da igreja, irmão, e perdendo a batalha para o diabo? Você tem noção que a gente pode estar dentro do GC falando, eu estou com Deus, e a gente pode estar perdendo algo? Hebreus capítulo 6 vai dizer que homens experimentaram a glória, a presença, o poder de Deus, a era que há de vir, o Espírito Santo, e caíram. É impossível que esses homens voltem ao arrependimento. Já não, mas o que acontece com isso? Querido, todas as vezes que nós negligenciarmos, se a gente se acostumar com a unção de Deus, em algum momento nós vamos negligenciar ela. Se a gente se acostumar com os nossos líderes de GC, com os nossos pastores, em algum momento vamos negligenciar eles. Jesus não pôde operar grandes milagres porque o povo negligenciou. Os seus irmãos desdenharam de Jesus. Por que homens caem? Porque se acostumaram e agora começam a negligenciar, começam a alimentar o seu próprio ventre, o seu próprio ego, o seu próprio orgulho. E homens que carregavam uma grande autoridade em Deus perderam a sua posição. Irmão, se a gente sai da nossa posição que Deus deu de governo, a gente se torna um caos na sociedade. Se a gente sai da posição de pai e mãe, a gente se torna um caos na vida dos filhos. Se a gente sai da posição de pastor de igreja, irmão, da posição que Deus nos colocou, a gente se torna um caos para as pessoas que estão lá. Satanás se tornou o diabo porque entrou numa posição, queria entrar numa posição que não era dele. Então respeite a posição que Deus te colocou hoje, irmão. Seja fiel a ela e no tempo certo o Senhor te colocará no mais. Não saia dessa posição. Eu não sei se você já leu a história de Sansão, cara. Sansão foi vencido pela mulher? Não, irmão, Sansão foi vencido pela ausência da presença. Deixa eu falar para você, cara, não é o dinheiro que derruba a igreja. Não é a falta do dinheiro que derruba a igreja. Não é problemas no casamento que destrói um casamento. O que destrói tudo isso é a falta da presença de Deus. É a falta do poder de Deus sobre nós. É a falta do carinho de estar na presença de Deus, da vontade de estar na presença de Deus. Querido, não negligencie aquilo que Deus está dando para nós, por favor. Agora, olha só aqueles que têm permanecido na presença de Deus. Tem uma palavra para você, irmão. Ezequiel 44, verso 15. Contudo, os sacerdotes, levitas e descendentes de Zadok, que fielmente executaram os deveres do seu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, se aproximarão para ministrar diante de mim. Eles ficarão diante de mim para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue, palavra do soberano Senhor. Só eles entrarão em meu santuário e se aproximarão da minha mesa para ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Ei, igreja, existe uma recompensa para mim e para você que tem sido fiel e leal ao chamado de Deus. Tem uma palavra de recompensa para nós que estamos aqui com lutas, estamos desgastados, cansados, mas estamos se mantendo fiel diante da presença do Senhor. Tem uma palavra para aqueles que têm sido fiel: sempre estarão diante de mim, na minha mesa, ministrando diante de mim. Erga sua mão assim comigo, ó. Quero liberar algo sobre você, igreja. Você que tem sido fiel a Deus, com poucas forças. A palavra em Apocalipse diz: vejo que você tem pouca força.
Vejo que você tem pouca força, mas você tem guardado a minha palavra, e por causa disso estou abrindo uma porta diante de você, que ninguém vai fechar essa porta. Senhor, em nome de Jesus, todos aqueles que têm sido fiel no tempo ruim, no tempo de desespero, Senhor, nessa manhã, traz cura, traz milagre, traz provisão, que se abra as portas do céu sobre essa casa, sobre essa família, sobre esse irmão, sobre essa irmã, sobre os negócios, sobre os empresários, aqueles que têm sido mantidos fiel, Senhor. Que o Senhor abra as comportas do céu sobre eles e traga bênção, prosperidade, milagres, pão e vinho sobre a vida de cada um nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então verás a diferença. A Bíblia diz: verás a diferença de quem serve e quem não serve ao Senhor. Ô gente, verás a diferença de quem serve e quem não serve. Não é aquele que serve no ministério, é aquele que não serve. Mas verás a diferença de quem serve e não serve ao Senhor, irmão. É aqueles que têm sido obedientes a Deus. Não é aqueles que têm servido. Não, eu sirvo no ministério, eu sou fiel. Não, irmão. Porque tem muita gente que serve, mas não é fiel. Agora, se você é obediente, irmão, é outra coisa. Então a Bíblia está dizendo para nós: verás a diferença de quem serve. Quem é aqueles que são fiéis e aqueles que não são fiéis. Êxodo 33, verso 12. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste, olha só, cara, Moisés dando carteirada. Você já pregou para Deus, irmão? Alguém que já pregou para Jesus? Eu já. Toda semana eu dou uma pregadinha. Ó Deus, ó, lembra que eu sou pastor, viu Deus? Dá uma ajudinha aqui para nós. Toda semana é uma pregadinha. Aí eu fico injuriado, começo a pregar para Marcelo. Daí a Marcelo falou: cara, vai orar, rapaz. Vai orar. Você está precisando de Deus. Mulheres, pega essa dica, viu? O dia que seu marido estiver meio chato dentro de casa, já fala para ele: ô meu filho, vai orar, você está precisando de Deus. Amém? Essa foi de graça, viu, mulheres? Estou ajudando vocês. Êxodo 33, 12. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço pelo nome, de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou: se não fores comigo, não nos envies. Ô gente, Moisés está dando carteirada em Deus. Gente, leia a história de Moisés com Deus. Deus falou assim: eu vou matar o povo. Moisés entrou na frente e falou: não vai não. Ô Deus, Abiruleibe, Bichuru? Não vai não. Deus falou: Moisés, eu vou. Esse povo é coração obstinado, o coração deles não se converte, é um povo mau. Deus, já viu aquele meme do Leonardo DiCaprio? Já viu? Moisés fez com Deus: não vai não. Pregou para Deus, falou: esse povo é seu. Como que você vai tocar no povo? O Senhor que levantou. Agora Deus, revela para nós o seu propósito. E quem que vai com a gente? A gente vai fazer uma viagem aqui. Quem que vai com a gente? Primeiro Deus falou que ia mandar um anjo. Moisés falou: anjo não, se a presença não for, eu não vou. Não quero anjo não. Ô gente, um dia eu saí da casa da Marcela, todo crente, com a Bíblia na mão. Saí de noite indo embora para minha casa. Daqui a pouco eu comecei assim: Deus, me mostra um demônio. Irmão, parecia o Marco Feliciano. Eu estava igual o Marco Feliciano. Me mostra um demônio. Depois daquela pregação destronando Satanás, Diogo, sangue do Cordeiro. E eu lá: Deus, me mostra um demônio, quero ver demônio. Eu estou bichão, Deus, ó. Comecei a orar em língua no meio da rua. Me mostra, irmão. Quando eu fui chegando perto da minha casa, um morcego de trás de uma árvore. Quase parou o meu coração. Eu fiquei igual o Chaves, assim, ó. A Bíblia até caiu no chão, cara. Hoje, irmão, o morcego era tão grande, a asa dele batia mais ou menos lá e a outra lá, assim, ó. Era um helicóptero, mano. Falei: Deus. Jesus falou para mim: cara, você não aguenta um morcego escrever um demônio? Cara, um dia eu cheguei na minha casa, eu falei: então tá bom, Deus, então agora beleza, aprendi. Um dia eu cheguei de novo. Falei: Deus, mostra um demônio, mostra um demônio. Cheguei na minha casa, entrei na sala de casa, vi um vulto sentado no sofá. Cara, me arrepiou na hora, andei para trás, falei: eita, arabatá. E aí eu comecei a entender, tem uns irmãos que vai expulsar demônio, começa a orar em língua, como se o diabo
tenha medo da oração em língua. Aí eu comecei a orar em língua, eu falei, meu Deus, cara, é uma batalha espiritual dentro da minha casa. Uma hora que eu acendi a luz, era uma almofada que estava de pé. Então assim, cara, os irmãos aí que ficam aí, os Ghostbusters, tudo é demônio, para com isso, irmão. Às vezes é só uma luz que você precisa acender. Amém? Essa revelação foi forte. Ó, ganhei até palma. Muito bom, né? Legal, né? É da hora ser crente, não é? Não é da hora? Eu não sei como que os caras falam que os crentes é chato. A gente é gente boa pra caramba, cara. Onde que eu tava mesmo, Diogo? Então, Moisés. Cara, Moisés falou, Deus, não. É a presença que vai, senão a gente não vai sair daqui. Ô gente, o pastor Ribinha, ele diz o seguinte, que nós somos a geração de Isaac, a geração que está percebendo altar sem cordeiro. Ou seja, irmão, você está ali, você é um homem maduro, uma mulher madura de Deus. E a gente, pelo discernimento, estamos percebendo se a canção que está sendo liberada tem o cordeiro ou se não tem. Nós estamos percebendo se o culto que nós estamos fazendo é para o cordeiro ou se não é. Então um conselho que eu dou para você que vai entrar no negócio, Jesus está no negócio? Não está, então não entra. Vai entrar no relacionamento, Jesus não está, não entra. Vai entrar em alguma coisa, um trabalho, se Jesus não tiver, não entra. Estamos percebendo o altar sem cordeiro. Isso fala o quê? Queremos a presença, não queremos um nome, não queremos uma placa, não queremos sucesso, nós queremos a presença. E se Deus não fizer, ninguém mais vai fazer. E se Deus não for, a gente também não vai. Amém? Aleluia. E Xandão, como que eu faço para manter essa chama acesa? Como que eu faço para eu não me dispersar, gente? Ezequiel 44:17. E aqui começa o processo para a gente, de forma prática, não perder tudo que a gente tem recebido aqui. Ezequiel 44:17. Anota no seu coração isso, no seu caderno. Isso é muito precioso. Quando entrarem pelas portas do pátio interno, esteja vestindo roupas de linho. Não usem nenhuma veste de lã, enquanto estiverem ministrando junto às portas do pátio interno ou dentro do templo. Usarão turbantes de linho na cabeça e calções de linho na cintura. Não vestirão nada que os faça transpirar. Primeira coisa, gente, para a gente manter o fogo aceso, a paixão, as lágrimas, a vontade de estar na presença de Deus. Primeira coisa. Aqui Deus está falando que o sacerdote tinha que entrar no lugar onde tinha fogo, holocausto, era um lugar quente. E eles tinham que entrar naquele lugar, mas eles tinham que usar uma roupa especial e não poderia cair suor naquele lugar. Porque se eles transpirassem e caísse suor naquele lugar, contaminaria todo aquele lugar. Então Deus está falando para o sacerdote, eu não quero suor, porque suor fala de trabalho, fala de esforço, eu quero quebrantamento. Uma coisa o sacerdote podia fazer, chorar. Então o que Deus está ensinando para nós é, eu quero menos esforço e mais quebrantamento, menos força do braço e mais lágrima, menos jeitinho brasileiro e mais arrependimento. É isso que Deus está falando. O avivalista, o pregador Billy Graham, ele diz que um avivamento não é o som de tambores subindo, mas o avivamento é o barulho das lágrimas descendo. Vamos lá, alguém? A mensagem não mudou, irmão. A mensagem continua a mesma. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Segunda coisa, 1 Coríntios capítulo 9, verso 27. Se a banda puder me ajudar. 1 Coríntios 9, verso 27. Mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha isso aqui, gente. Eu esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Segunda coisa, irmão, tem uma frase que a gente fala muito: começa na carne e termina no espírito. É uma brincadeira nossa. Então Paulo está falando o seguinte: eu esmurro a minha vontade, eu esmurro a minha carne, a vontade do pecado que eu quero cometer, para eu ficar fiel a Deus, para que depois de ensinar a outros eu não venha a ser reprovado. É tipo assim, eu ensinar sobre o dízimo e não praticar, eu falar para não roubar, mas eu roubo, eu falar para não mentir, mas eu minto, eu falar para não enganar as pessoas, mas eu engano. Irmão, todo ministro que está aqui dessa casa, que é líder, nós vamos ser pregados pela própria mensagem que nós estamos liberando.
Nós vamos ser pregados pela própria mensagem que nós estamos derramando nas pessoas. Porque quando você prega de fé é fácil, mas quando você tem que viver por ela é outra coisa. Quando você prega de rompimento, mas você tem que romper, é outra coisa. Quando você prega de esperança, mas chega dentro da sua casa, você precisa ter esperança, é outra coisa. Então é esmurrar as minhas vontades, os meus desejos carnais, para ter as vontades de Deus sobre mim, e assim eu não ser reprovado aos irmãos, quando eu estiver pregando, ensinando eles. Terceira coisa, Filipenses capítulo 3:13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. O que Paulo está falando? Segunda coisa aqui, irmão. Terceira coisa, desculpa. Ajusta o foco. Irmão, as notícias não são boas. Muita coisa ruim acontecendo, mas também muita coisa boa acontecendo. Situações, pressão de todo lado, falatórios de todo lado. Você liga a televisão, é só notícia ruim. Você liga a internet, é só notícia ruim. Hoje eu acordei de manhã, já era uma notícia ruim. Alguém falando, ó, cara, você viu quem faleceu? E a gente começa a olhar por isso, a gente começa a ficar meio desanimado. A Bíblia diz: quando o Senhor voltará, encontrará fé na terra. Então até para morrer, irmão, a gente precisa ter fé para saber para onde a gente vai. Agora, qual é o trabalho do diabo nesses dias? Não é tirar você da igreja, ele é abalar sua fé. Porque se ele abalar sua fé, irmão, de nada mais serve. Você pode estar dentro da igreja sem fé, você pode estar no GC sem fé, você pode louvar a Deus sem fé, você pode dizimar sem fé. Então o diabo não quer tirar você da igreja. Aí, Xandão, mas o diabo entra na igreja, irmão, entrou no céu, não vai entrar na igreja? O diabo entrou, estava diante de Deus, não vai entrar aqui? Então o diabo não precisa tirar a gente da igreja, é só ele abalar a estrutura. Abalou, irmão, já era. Então é ajustar o foco. O que Paulo está falando é: ajusta o foco. Eu não me distraio, eu não perco tempo com notícias ruins, eu não trato as notícias ruins como uma verdade absoluta na minha vida. Irmão, você que está num deserto, fica tranquilo, o deserto não é lugar para você morar, é um lugar de passagem. Já já isso aí vai mudar, já já essa chave vai virar, já já a sua vitória vem. Permanece fiel e continua passando por esse processo, já já vem os milagres. Já já vem, irmão, fica tranquilo. Quarta coisa, Mateus 11, verso 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam dessa força se apoderam dele. O que é isso que Paulo está falando aqui em Mateus? Desculpa. Não é uma violência física, mas é um compromisso com a palavra de Deus, cara. É um compromisso, uma responsabilidade com a igreja local, com os irmãos, com a palavra do Senhor. É como eu disse, começar na carne e terminar no espírito. E quinta coisa, para encerrar, Mateus 6, desculpa, tem mais um verso depois desse. Mateus 6, verso 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto. Cara, isso aqui para poema, irmão, é chovendo molhado muitas vezes. Mateus 6, verso 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, fecha a porta e ora a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. O que é isso? É o famoso quartinho, irmão. A gente pregou isso a vida inteira, mas muitas vezes a gente esquece do poder que tem isso aqui. Final do ano passado eu estava mal. Final do ano passado eu estava quase entrando em depressão, irmão, desanimado, não queria ver ninguém. Pensamentos de morte. A minha casa estava tudo bem, minha família estava em Curitiba, nós estávamos celebrando o Natal, Ano Novo, estávamos felizes. Mas eu estava para baixo, triste, desanimado. Então eu liguei para o meu pastor e falei: Lê, pelo amor de Deus, cara, dá uma palavra para mim. Preciso de uma palavra, cara, dá uma profecia, sei lá. Estou assim, assim, assado. A resposta dele falou: Xandão, vai para o quartinho, irmão, vai ler a palavra e vai ouvir uma adoração. Ô gente, naquele momento eu queria uma revelação, uma palavra de Deus, e de repente ele vai para o quartinho. Ô gente, a gente aprendeu isso na poema a vida inteira, mas a gente esquece do poder que tem isso, da vivência que tem isso. Então eu fui para o secreto, confessei para Deus como eu estava. Não contente, chamei a minha esposa, confessei para ela: amor, eu estou assim, me sentindo assim. Não contente, chamei os pastores da poema Curitiba e falei: cara, eu estou assim. Não contente, chamei o pessoal da intercessão e falei: eu estou assim. E não contente, no domingo eu contei para a igreja: eu estava assim. Você começa a abrir o seu coração para Deus, e depois você confia nos irmãos, e de repente a cura já vem, a alegria volta. Mas você precisa abrir a sua boca para falar o que está acontecendo. Você precisa abrir a sua boca.
Querido, não estou falando contra psicólogo, pelo amor de Deus. Não estou falando, mas entenda o que eu estou falando. Muitos de nós, pelo simples fato de abrir o coração no GC, tem sido curado poderosamente por Deus. Não estou falando contra esse tipo de ajuda, pelo amor de Deus. A minha esposa faz terapia, eu estou procurando também para fazer, e muitos dos nossos amigos fazem também. Mas tem coisa que o processo da sua cura vai começar quando você abrir para alguém que está do seu lado. O processo de restauração vai começar quando você abrir para alguém que está do seu lado, pedindo ajuda, pedindo oração, pedindo conselhos. Mas a gente esquece. E a sexta e última coisa, Levíticos capítulo 6, verso 12. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Querido, que altar que é esse hoje? Nosso coração. Ao invés de você acordar de manhã e ficar vendo 30 reels que seus amigos ficam mandando de madrugada para você, você acorda, tem amigo de tudo, reels para todo lado. Ao invés de você olhar aquilo lá, irmão, coloca uma canção para você ouvir de Jesus. Coloca uma adoração, começa a orar antes de começar a ver vídeo, notícia. Sabe o que é isso, irmão? É manter a chama do coração ainda acesa. Alguns irmãos aqui têm cinza no coração, e a cinza, ela aponta para um lugar. Já houve fogo ali. Você vai na casa do irmão, você vê a churrasqueira com cinza, você fala: ô irmão, queimou a carninha, teve fogo aqui. Então tem alguns irmãos essa manhã que está com cinza aqui. Um dia queimou, hoje não está queimando mais. Mas Jesus colocou uma sementinha dentro de você, o anseio pela eternidade. Limpa essa cinza, coloca a lenha nova, e certamente o fogo virá sobre você novamente. Vamos lá, igreja, fique de pé comigo, por favor. Limpa o seu coração nessa manhã e fala: Deus, coloca uma lenha nova e um fogo novo. Alguns de nós nessa manhã precisa voltar a ajustar o foco. O Léo pregou isso semana passada, da corrida, prosseguir para o alvo. Ajusta o foco. Outros precisam esmurrar suas vontades e começar a se lançar nas vontades de Deus. Alguns de nós, irmão, precisam extravasar na presença. Tem uma missionária no Brasil chamada Cláudia Leite. Ela liberou uma das maiores remas do Brasil. Libera, extravasa e jogue tudo pro alto. Alguns de nós precisam se lançar de novo no rio de Deus, na presença de Deus. Para de ouvir notícia ruim de pessoas ruins, irmão. Sabe o que Samuel falou para Saul? Saul, quando você estiver voltando para sua casa, Saul, vai ter uns homens descendo o monte, profetizando e cantando. Saul, faz o seguinte: você vai entrar no meio dos caras, e a hora que você entrar no meio dos caras, o Espírito do Senhor se apossará de você e você profetizará com eles. Sabe o que é isso, irmão? Vai andar com gente que está profetizando, vai andar com gente que está curando, que está restaurando, que está sendo restaurado. Procura pessoas que estão se tornando um foguinho de Deus. Procura pessoas que estão liderando outras pessoas e diz para eles: cara, eu quero andar como você anda, eu quero ser como você, eu quero orar como você. Querido, entra no meio do rio de Deus, do fogo de Deus, do mover de Deus, e não saia mais de lá. Não saia mais de lá, em nome de Jesus. Alguns aqui vão ajustar o foco, outros vão esmurrar a própria carne, outros vão colocar a lenha nova. E você que está queimando demais, você só precisa continuar queimando e continuar dizendo: Deus, eu me arrependo. Deus, eu me humilho, eu me quebranto diante da tua presença. Em nome de Jesus, Pai, fortalece nosso coração nessa manhã, Senhor. Fortalece as nossas vidas nessa manhã. Fortalece, Senhor, nosso casamento, nossos filhos. Pai, não deixa a gente perder ninguém, Pai. Não deixa a gente perder, Pai, a rema do Senhor, a presença do Senhor. Não deixa a gente perder, Senhor Jesus, a ousadia, o coração, as lágrimas, o arrependimento. Senhor, nós somos essa igreja de arrependimento, de lágrimas. Uma igreja viva, uma igreja que sabe cultuar a presença, sabe responder à presença. Que nessa manhã, Senhor, o Senhor venha trazendo batismo sobre nós de quebrantamento, alinhamento, governo. Pai, todos os olhos que não choram mais nessa manhã, voltem a ter água novamente. Toda a terra seca nessa manhã, Senhor, volte a fluir água novamente, Pai. Em nome de Jesus.
restaura, traz de volta aquele que estava um pouco desviado, traz de volta aquele que estava um pouco penso. Pai, a oração dos discípulos foi: aumenta a nossa fé. E nessa manhã, Senhor, o nível de fé em nós aumente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do nosso coração, Jesus. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida Aleluia, diante do teu altar. Aleluia! Quantos estão felizes por essa palavra aqui nessa manhã? Sabe, há um poder muito grande nessa palavra. Nós vamos sair agora para uma semana, mas eu quero profetizar sobre a sua semana. Não vai ser mais uma semana comum, mas o sobrenatural de Deus vai com você e vai agir através de você. Quem pode dizer amém? Levante suas mãos mais alto que você puder. O Senhor está nos batizando com mais fome, com mais sede, com uma obediência à palavra dEle. Sabe, essa palavra cai numa boa terra e ela vai dar muitos e muitos frutos. Frutos dos nossos GCs, frutos dos ministérios, frutos dos lugares que você foi plantado, no lugar que você trabalha. Ali é o seu altar, ali é o lugar que você vai profetizar o seu púlpito. Que Jesus te use ali, com as suas mãos levantadas, um coração rendido. Senhor, nós queremos profetizar sobre cada filho, sobre cada filha aqui, Pai. Nós não vamos sair, Pai, e fazer as coisas sem a Tua presença, Jesus. Pai, que esta palavra, numa boa terra caindo, possa produzir frutos de arrependimento, possa produzir frutos de quebrantamento. Pai, nós queremos profetizar que cada lar aqui, Jesus, vai colocar lenha no altar todos os dias. Pai, aonde esta palavra está chegando, que ela traga transformação, que ela traga vida, salvação. Profetizamos, Pai, o sobrenatural do Senhor. Jesus, que a Poema siga refletindo o Teu caráter, Jesus. Pai, faz em nós e faz também pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Jesus, através de nós. Que esta semana
o teu espírito flua, se mova. Pai, queremos profetizar sobre cada GC, sobre cada casa aberta, que seja um ponto de luz, que seja um lugar de cura, um lugar de transformação de vida, Jesus, e o teu evangelho seja espalhado, Pai. Nós oramos, cremos na tua intervenção sobre nós, em nome de Jesus, amém e amém. Você que pode, celebra Jesus, aplauda Ele, aplauda Ele. Você que acredita